Aqui nós temos um relógio de parede, um relógio de ponteiros, como podemos chamar, e vamos observar a regularidade dos números. Observamos que ele vai ser formado aqui por 12 números, certo? E como nós relacionamos que um dia tem 24 horas, isso quer dizer que esses ponteiros eles vão ter que dar 2 voltas completas para poder completar um dia. Então nós analisamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essas horas são utilizadas no período da manhã, começando de 1 da manhã até meio-dia. Na parte da tarde e a parte da noite, nós vamos estar usando o intervalo 13 horas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 horas. Porém, não vai ficar errado se falarmos 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Observem que entre um número e outro há um intervalo de 5 risquinhos. Isso indica que entre um número e outro existem 5 minutos de diferença. Então, quando o ponteirozinho do minuto se desloca do número 1 para o 2, ele está percorrendo os minutos. Identificamos os ponteiros na seguinte ordem. Esse ponteirozinho azul, que é o menor, ele está indicando uma hora, ele indica as horas. Ele demora mais para se locomover, é o que é mais devagar para circular no relógio. Tem esse outro ponteiro na cor marrom, um pouquinho maior, que é os minutos. Então, o que vai ocorrer? Para esse pequeno se deslocar, por exemplo, do número 12 para o número 1, que é uma hora que ele vai se deslocar, esse marrom ele tem dado um giro completo. Quando ele completa um giro saindo do 12 e chegando novamente no 12, é que esse azul tem que se deslocar de uma hora. Quando esse azul for se deslocar para as 2 horas ou para as 14 horas, sendo no período da tarde, vai ocorrer o mesmo. Esse ponteiro marrom ele vai ter dado um giro completo nesse intervalo. Tem um outro ponteiro um pouco mais fininho, parecido com o dos minutos, que é esse na cor laranja. Ele é mais apressado, corresponde aos segundos. Então, enquanto o ponteiro do minuto se desloca de um tracinho desse pequeno para o outro, esse do segundo move um giro completo, tá? E o das horas continua aqui paradinho. Então, o mais lento seria o ponteiro das horas, o que apressa um pouquinho mais seria dos minutos e o mais apressado de todos seria a relação dos segundos, ok? Então, por exemplo, quando um número se desloca, o ponteirozinho se desloca de um número para o outro, ele está se deslocando 5 minutos. Suponhamos, ó, se é de 5 em 5 minutos, então cada intervalo aqui é 5 minutos. Então, do 12 até o 1, 5 minutos, tem mais 5 do 1 até o 2, tem mais 5 do 2 até o 3 e assim por diante. Então, isso quer dizer que se o ponteiro da hora estiver no 2 e o ponteiro grande do minuto estiver aqui no 12, está marcando 2 horas em ponto. Já se o ponteiro da hora, que é esse menorzinho, estiver aqui no 2 e o ponteiro maior, que é dos minutos, estiver em cima do número 1, ele percorreu 5 minutos, então vai estar marcando 2 horas e 5 minutos. Se o ponteiro grande, que é o do minuto, estiver no 2, vai ficar marcando 2 horas e 10 minutos, sendo que ele vai nesse intervalo. Então, por exemplo, para marcar 15 minutos, é um intervalo que vai sair do 12 até o número 3. Isso porque cada intervalo de horas dos números aqui, do 12 para 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3, é 5 minutos. Quando falamos no período de meia hora ou 30 minutos, esse intervalo do 12 é associado com o 6. É quando esse ponteiro aqui do minuto, ele faz esse giro, ó, se desloca até chegar no 6. Então ele percorreu meia hora. Quando ele percorrer 15 minutos, é quando ele faz isso, ó, do 12 ele saiu para cá, ó, parou no 3, 15 minutos. Meia hora, parou no 6. 40 minutos, é só ir contando de 5 em 5, ó, 40 minutos ele vai parar onde? Ó, no 8. 45 minutos, ele saiu aqui do 12, deu um giro completo, parou no 9. E o ponteiro da hora vai se deslocando também, conforme ele for indo, esse ponteiro da hora ele vai mais lentamente, certo? Esse do minuto vai apressado, então, por exemplo, 2 horas, o ponteirinho da hora está aqui. Conforme for passando para outra hora, ele vai se deslocando lentamente entre um número e outro até ficar posicionado com o próximo número. Quando isso ocorre, esse ponteiro aqui do minuto ele vai ficar alinhado com o número 12, se for no período da manhã. Se for no período da noite, seria alinhado com o número 24. E o ponteirozinho do segundo vai continuando correndo aqui, tá? Lembrando aqui, ó, enquanto o ponteiro da hora se desloca de uma hora para outra, o do minuto já tem dado um giro completo.
enquanto do minuto se desloca entre um tracinho desse pequeno, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 minutos, de um para o outro, esse do segundo já tem dado um giro completo também, que é o mais apressado. Então, suponhamos que a aula de vocês vai começar aqui, ó, às 13 horas e vai encerrar às 17 horas. Quantas horas o aluno fica em sala? Ou quantas horas durou essa aula? É só você analisar quantos intervalos nós vamos ter das 13 até as 17 horas, levando em consideração, ó, que o ponteiro da hora é esse. Então, o ponteirinho da hora está aqui e o dos minutos está aqui. Ele vai se deslocar 1, 2, 3, 4, 5 horas. Então, nesse intervalo aqui, nós não vamos contar como uma hora sendo um exato. A gente conta assim, ó, do 1 para o 2 é 1 hora, do 2 para o 3, 1 hora, do 3 para o 4, outra hora, do 4 para o 5, outra hora. Então, nesse intervalo aqui, ficamos 4 horas em aula, tá certo? Se eu falasse assim, uma viagem durou 24 horas, isso quer dizer, ó, que esse ponteiro aqui da hora deu um giro completo, saindo do 12, ó, percorreu, chegou meio-dia, voltou novamente e fez outro percurso. Então, ele deu 2 giros completos para poder percorrer 24 horas. Já se eu falar um período de 3 dias, seriam quantas horas? Bom, se um dia ele tem que dar 2 giros completos, que corresponde a 24 horas, então 3 dias, bastava estar multiplicando, ó, 24 vezes 3. Então você faria isso, ó, se um dia tem 24 horas, você faria 24 vezes 3, e o resultado ficaria 3 vezes 4, 12, agrupa 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Logo, nós teríamos um período de 72 horas. Se falarmos que uma viagem teve uma duração de 2 horas e 30, e essa viagem ela iniciou às 10 horas, tá? Então, se é 2 horas e 30 minutos, que horas que essa viagem encerrou? Então, eu vou para cá, ó. Do 10 para o 11 é 1 hora. Do 11 para o 12, 2 horas. Opa, então já tenho as 2 horas de viagem. 30 minutos, lembra, ó, é quando o ponteirinho ele se desloca até o número 6, saindo do 12 para o 6. Logo, nós vamos dizer que essa viagem ela encerrou 12 horas e 30 minutos ou meio-dia e 30 minutos, certo? Se eu falar que uma viagem teve uma duração de 48 horas. Então, 48 horas corresponde a quantos dias? Bom, se um dia são 24 horas, você dobra 24 mais 24 ou 24 vezes 2. Logo, teríamos um período de 48 horas. Uma outra situação que podemos colocar é colocar-se assim, ó, um aluno fez uma atividade que durou 1 hora e 20 minutos. Então, essa atividade ele começou às 14 horas, que aí seria 2 horas da tarde. Durou 1 hora e 20. Então, isso quer dizer que 1 hora seria o que? O ponteirinho vinha aqui para as 3, tá? Então, a atividade ele encerrou às 15 horas e 20 minutos, já que a atividade teve uma duração de 1 hora e 20 minutos. Onde é que o 20 ficaria sendo marcado aqui? Começando nesse ponto, ó, de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Então, o ponteiro do minuto vai ficar aqui, ó. E um outro aluno terminou essa mesma atividade em 1 hora e 30 minutos. Então, se os dois começaram juntos às 14 horas, o outro aluno terminou às 15 horas e 30 minutos. Certo? Então, vamos lá. 30 minutos aqui seria onde? Ó, saindo do 12, vindo até o número 6. Então, completou os 30 minutos nesse intervalo aqui. Se perguntássemos quanto tempo os dois alunos ficaram fazendo a atividade juntos. Bom, se eles demoraram aqui 1 hora, que começaram 2 e os dois terminaram às 15 horas, a diferença é que o segundo aluno levou 10 minutinhos a mais. Então, se eu somar aqui os minutos, seria a junção, ó, os 30 minutos mais os 20 que estavam para cá. Então, esses 20 eu vou levar eles para cá, ó, para essa relação. Então, seria um minuto. Saiu desse ponto, ó, veio os 30. Agora eu quero os 20 minutos do primeiro aluno, ó. Ele vai vir para cá, para essa relaçãozinha, tá bom? Então aqui eu iria estar somando, ó, 30 com mais 20, ficaria 50 minutos, que eu iria ter até esse ponto aqui. Logo, até o número 10, tá bom? Então quando falar assim, 50 minutos é o número 10, o ponteiro do minuto está no 10.
55 minutos, esse ponteiro está no número 11. Quando falar 45, está no 9. Quando falar 40 minutos, o ponteiro do minuto, que é o maior, está aqui, ó, no número 8. 35 minutos, 30 minutos. Nesse intervalo, por exemplo, 32 minutos, ele vai ficar aqui, ó. 33 minutos, vai ficar aqui. 38 minutos, ficaria aqui. 42 minutos, ficaria nesse pontinho aqui. 55 minutos, exatamente no 11. 59 minutos, ele está aqui, ó, nesse ponto. E quando falar os 60, né, na verdade, quando falar 60 já está migrando para uma outra hora, tá certo? Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tenha dado para esclarecer um pouquinho mais as dúvidas que tenham ficado da atividade e aproveitem para revisar para avaliação. Um abraço e até a nossa próxima aula.